Shalom, meus amados e meus queridos irmãos, em nome de Jesus, aqui quem vos fala é o teu amigo em Cristo, obreiro Bruno Pacheco. Em nome do Senhor Jesus Cristo, estou fazendo essa live para conversar um pouco com os irmãos, em nome de Jesus, sobre algumas coisas que têm acontecido nessas 2 semanas. Vocês sabem que eu ando um pouco sumido das lives, em nome de Jesus. Eu ando um pouco ausente. Eu não parei, antes que alguém vá me perguntar, você parou com as lives, com os propósitos? Não parei. Eu não parei com os propósitos. Eu só tenho estado um tanto quanto ausente nessas quase 2 semanas, por causa que eu tenho passado uma luta muito grande. Como nessas 2 semanas eu não consegui nem ler a palavra direito, nem fazer live direito. E quando a gente não está bem, é preferível que a gente não faça as coisas, é preferível que a gente resolva primeiro aquilo que a gente tem que resolver antes de fazer qualquer coisa. Porque eu não posso pregar não estando em bom estado, eu não posso pregar não estando bem espiritualmente. Então, eu me ausentei por algumas semanas aí das lives. Em nome de Jesus, eu tive ausente nessas quase 3 semanas, eu acho, creio eu, para resolver algumas coisas, também para orar, porque a batalha espiritual é muito grande. Em nome de Jesus, nós que somos líderes de jovens, corremos uma batalha muito grande, principalmente nós que começamos com o Ministério de Jovens. Geralmente é muito difícil levantar um Ministério de Jovens sólido. O inimigo se levanta bastante, em nome de Jesus, e a gente tem que ausentar de vez em quando. A gente tem que se ausentar de vez em quando, em nome de Jesus. Eu também estou encarando algumas mudanças nos meus hábitos. Eu estou encarando algumas mudanças nos meus hábitos físicos, nos meus afazeres do dia a dia, porque quando você fica muitos anos na mesma rotina e você procura, e chega um determinado momento que você procura mudar, no início é muito difícil você mudar aquilo que você ficou anos fazendo. Muito difícil você mudar aquilo que você ficou anos executando, a mesma rotina, o mesmo exercício, a mesma forma todos os dias. E quando você procura mudar, no início é muito difícil. A grande verdade é que nessas 2 semanas eu encarei um desânimo muito grande. O espírito de frieza espiritual, ele tentou bater, ele tentou parar o chamado, mas nós fomos para a oração, porque nós sabemos que na oração a gente vence tudo e todas as coisas. Nós sabemos que na oração a gente vence tudo e todas as coisas, e uma vez que a gente permanece em oração, o maligno não nos toca. A Bíblia diz que aquele que é ungido, que aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Mas a palavra de Deus também fala que os grandes profetas de Deus, eles passaram por desânimo, eles passaram por prova, eles passaram por luta, eles passaram por dificuldade. E assim é com nós outros também. Chega um determinado momento que a gente passa por luta, que a gente passa por dificuldade, que a gente passa por prova,
Porque não é... Porque receba isso aqui que eu vou te falar. Não é porque a gente é profeta e é ungido de Deus que a gente é de ferro. Não é porque a gente é profeta e profetiza na vida das pessoas renovo, bênção, milagre todos os dias que a gente não esteja precisando. Não é porque a gente carrega uma unção. Escute bem aquilo que eu vou te dizer. Não é porque a gente carrega uma unção nos ossos e a gente carrega um manto profético que a gente é super-herói. Porque eu lembro de uma frase do apóstolo Agenor Duque. Por incrível que pareça, muita gente não gosta do ministério dele, mas eu acompanho muitas mensagens dele, sou abençoado por causa disso. Deus me abençoa muito, Deus fala muito comigo através das pregações dele. E teve uma frase dele que ele falou na mensagem Obreiro Aprovado. É uma mensagem de 2 horas, eu recomendo que você assista, procure no canal dele, em nome de Jesus. Teve uma frase dele que ele disse: não existe a Mulher Maravilha no cara eclesiástico. O Iron Man não existe. Não existe super-homem, homem super espiritual. Se você dizer que você é somente espiritual, você está mentindo, porque você também é carne. Se você dizer que você é somente espírito, você está mentindo, porque você também é carne. E nós que somos homens de Deus, também somos suscetíveis a erros, também somos suscetíveis a falhas, somos suscetíveis a estresse, somos suscetíveis a desânimo. Muitas vezes o inimigo nos tenta, o inimigo se levanta. Não é porque a gente carrega algo com a gente que a gente é super-homem, não é porque a gente carrega algo com a gente que a gente é o poderosão, não. A verdade é que quanto mais a gente carrega, mais a gente depende da graça de Deus. Quanto mais a gente precisa, mais a gente depende da graça de Deus. Eu estou fazendo essa live aqui hoje para falar com o meu público, com as milhares de pessoas que me acompanham pelas redes sociais, pelo meu ministério. Haja vista que, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, eu tenho um ministério muito vasto nas redes sociais. Graças a Deus, eu tenho um ministério de reconhecimento internacional nas redes sociais, graças a Deus. Agradeço a Deus por isso, em nome de Jesus, e grandes coisas Deus está fazendo. E eu sinto que eu deveria falar com vocês nessa live, eu sinto que eu deveria fazer essa live até para dizer um pouco para vocês aquilo que anda acontecendo, como tem sido o meu dia a dia, como tem sido as mudanças que têm acontecido, em nome de Jesus. Na verdade, Deus ele já falou comigo há muito tempo atrás que muitas coisas iam mudar. Deus ele já falou comigo que há muito tempo atrás de muitas coisas ele ia mexer, e Deus ele vem mexendo desde o final de 2020, onde eu passei por uma prova muito grande. Quem assistiu a mensagem O Preço do Chamado de Deus sabe o que é, que eu contei nessa mensagem. E desde então, Deus ele tem falado muito comigo. Eu tenho passado por um processo muito grande, um processo de deserto, um processo de luta, um processo de prova, mas um processo também de muito aprendizado. Porque quando Deus te coloca no deserto, quando Deus ele te chama para o deserto, quando Deus ele te leva para o deserto, ele vai tirar tudo de você. Ele vai tirar tudo que você tem. Ele vai tirar tudo aquilo que te acomoda no deserto. Ele vai tirar tudo aquilo que no deserto, ele vai tirar tudo aquilo que te deixa confortável. Ele vai tirar tudo aquilo que te deixa estagnado. E principalmente quem tem a unção profética, quem carrega a unção profética, passa por mais prova ainda. Quem carrega, quem tem o nível
profético, quem trabalha com nível profético, com nível espiritual, com chaves espirituais, tem que saber com quem está mexendo, tem que saber o terreno que está entrando. Quem ministra cura, quem ministra libertação, quem ministra avivamento, tem que saber o terreno que está mexendo. É por isso que muitos avivalistas, de alguns anos para cá, caem. É por isso que muitos avivalistas, de alguns anos para cá, caíram. É por isso que muitos evangelistas caem em pecado. É por isso que muitos evangelistas, por incrível que pareça, evangelistas, presbíteros, pastores, apóstolos, são viciados em pornografia. Muitos estão com seus ministérios parados devido ao pecado. Por quê? Porque não aguentaram o nível da unção. Quando você pede unção, quanto mais unção você pede, quanto mais unção você almeja, mais prova você vai enfrentar, mais luta você vai enfrentar, mais deserto você vai enfrentar, mais vale você vai enfrentar. E quando você pede a unção de Deus, quando você almeja a unção de Deus, quando você almeja viver algo maior, você tem que estar preparado, porque o peso nas suas costas, o peso da unção nas suas costas, o peso da unção que você carrega será grande na sua vida. Será grande na sua vida, será grande na sua caminhada, será grande na sua trajetória com Deus. E principalmente quando você cuida de alma, principalmente quando você trabalha com vidas, você tem que ter um cuidado maior. Porque quem tem um ministério profético e trabalha com vidas tem que ter um cuidado maior. Existe todo um jeito, existe toda uma técnica espiritual para trabalhar com almas, para você entender o tipo de pessoa que você está trabalhando. Porque não adianta você dizer que você é pastor, que você é profeta, sendo que você não dá mão para almas. A verdade é que na igreja evangélica brasileira hoje em dia, muitos estão querendo ser aquilo que não são. Muitos estão querendo galgar a posição que não tem. Muitos estão querendo títulos que não são dignos de usar. Porque para você usar o título de profeta, a primeira coisa que você tem que ter, humildade. Você precisa ter humildade na presença de Deus. Porque quando você carrega o título de profeta, quando as pessoas te reconhecem como profeta, quando as pessoas te reconhecem como pastor, quando as pessoas te reconhecem como apóstolo, você carrega uma bomba relógio. Você carrega uma bomba relógio que, se você não tiver estrutura espiritual para aguentar, essa bomba explode no seu colo. Eu falo isso porque para muitos que me conhecem das lives, me reconhecem como pastor. E embora eu não use do título de pastor ainda, porque não é o momento de usar, não é o tempo. Há um tempo para todas as coisas. Embora eu não use desse título que as pessoas me chamam, cada vez que alguém me chama de pastor através das lives, cada vez que alguém me reconhece como pastor através das lives, eu sinto o peso do ministério. Eu sinto o peso que carrega uma autoridade eclesiástica. Porque a igreja hoje em dia, escute bem aquilo que eu vou dizer. Muitas pessoas acham que nós, pastores e profetas, que nós, apóstolos, que nós, obreiros, vivemos somente para um ministério, vivemos somente para a obra. E de fato sim, a nossa mente está 24 horas na obra de Deus. Mas nós também temos uma vida social, nós também temos uma vida
fora das telas, nós também temos uma vida fora dos púlpitos, fora dos microfones, fora dos holofotes. Nós também temos uma vida. E nós temos que cuidar muitas vezes da nossa vida. Nós temos que cuidar muitas vezes das áreas que nos acometem, das áreas dos nossos defeitos. Nós temos que nos avaliar muitas vezes, as nossas falhas, nós temos que nos avaliar muitas vezes nós somos confrontados pelo Espírito Santo a mudar, confrontados pelo Espírito Santo a viver de forma diferente, porque não pense você que nós pecadores não somos confrontados. Nós somos confrontados. Nós somos confrontados a andar com Deus e a viver com o Espírito Santo a cada dia que passa. Nós somos confrontados a mudar. Nós somos confrontados a ser trabalhado. O nosso eu, o nosso ego, a nossa maneira de pensar é confrontada todos os dias. E quanto mais você sobe de nível, mais a prova aumenta. Quanto mais você sobe de nível na presença de Deus, mais a luta aumenta, mais a prova ela aumenta, mais o chamado ele te exige, mais o chamado ele te ele pesa em você. Eu dou um conselho aqui para quem é pregador jovem. Eu estou fazendo uma live bem descontraída aqui. Em nome de Jesus, não preparei nada bíblico hoje. Mas eu dou um conselho aqui para quem é jovem, para quem está iniciando o ministério. Pense bem aquilo que você vai fazer. Pense bem aquilo que você está almejando. Pense bem aquilo que você está querendo no púlpito. Porque há um preço muito alto. Há um preço muito alto. Nós, pastores e obreiros, a maioria de nós, não chegamos do dia para a noite. Nós não caímos de paraquedas. Nós não começamos ontem. Nós passamos processos para chegar onde nós estamos. E a grande verdade é que na igreja evangélica brasileira hoje, muitos querem pular os processos. Muitos querem, aleluia, pular aquilo que Deus tem colocado para fazer. Muitos querem começar do jeito delas. Muitas pessoas querem começar do jeito delas, querem pregar do jeito delas, querem cantar do jeito delas, querem dirigir culto do jeito delas, e nós sabemos que não é assim. Quando Deus ele nos chama para uma obra, a primeira coisa que Deus vai pedir e vai cobrar de nós, porque Deus pede e também cobra. A primeira coisa que Deus vai pedir e que Deus vai cobrar de nós é a sujeição. E eu vou ser sincero, não me venha com essa história de que a gente não deve ser sujeito a um pastor, porque isso é antibíblico, tá? Muitos aí fora estão abrindo ministério, estão fazendo a guerrilha, estão querendo, estão dizendo assim do Senhor, estão abrindo suas próprias igrejas. Não me venha com essa. Não me venha com isso. Não me venha com isso de dizer que você não precisa servir a pastor, porque você precisa. Porque pastor é o anjo da igreja. A própria Bíblia diz que enquanto viveu Moisés, Josué em tudo lhe serviu. Mas nós estamos vivendo uma geração, que eu vou dizer o que é. Nós estamos vivendo uma geração que não quer ser mais sujeita a pastor, que não quer ser mais sujeita à autoridade espiritual. E, por incrível que pareça, Satanás está aplaudindo essas decisões. Satanás ele está aplaudindo essas modinhas que têm entrado no meio da igreja. Satanás ele está aplaudindo esse espírito do comodismo, esse espírito do conformismo,
esse espírito do tá bom assim, esse espírito de autossuficiência, esse espírito do eu posso fazer sozinho, esse espírito do eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço. Ei, você não é nada. Você só é um vaso de barro. Você só é um vaso de barro usado na presença de Deus. Começa por isso na sua cabeça. Porque você está onde está pela misericórdia. Eu estou onde estou pela misericórdia. Apóstolos estão onde estão pela misericórdia. Pastores estão onde estão pela misericórdia. Profetas estão onde estão pela misericórdia. Missionários estão onde estão pela misericórdia. Nós estamos onde estamos pela misericórdia, porque outrora nós éramos indignos da presença de Deus. Nós éramos indignos da graça de Deus. Nós éramos dignos do inferno. Nós éramos dignos de perecer no inferno, mas Jesus entregou a vida por nós. Jesus, ele deu a vida por nós para que nós pudéssemos estar aqui, executando a vontade de Deus e fazendo a obra de Deus. Mas existem pessoas em meio à igreja que elas carregam consigo um espírito de autossuficiência. Eu sou, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu consigo sozinho. Não, você não consegue. Você não consegue sozinho. Se para você, que é pastor e que é líder, já é difícil, imagina para quem não é. Imagina para quem não carrega a unção profética. Imagina para quem não carrega a unção pastoral. Porque eu vou falar uma coisa aqui. Muitos querem, mas poucos conseguem. E muitos pelo fato de serem pastores, de serem obreiros, de serem apóstolos, pisam em cima daqueles que não são. Tratam aqueles que não são de maneira chula, de maneira ríspida, de maneira egocêntrica. Porque eu sou apóstolo tal e você não é ninguém. Porque eu sou profeta das nações e você não é ninguém. Ei, te converte desse teu espírito de autossuficiência, mano. Te converte desse teu espírito de Nabucodonosor. Te converte desse teu espírito de peitinho de pombo. Porque o que tem entrado na igreja, vou te dizer uma coisa. O que tem entrado na igreja, o espírito de Geazi, o espírito de gente tentando enganar, de gente tentando ser aquilo que não é, de gente querendo fazer aquilo de calavassúbia, gente querendo fazer aquilo que não foi chamado para fazer. Ei! Te converte desse teu espírito de Geazi. Porque você não foi chamado para ser Geazi, você foi chamado para ser obediente. Você foi chamado para andar com Deus, você foi chamado para ser exemplo, você foi chamado para ser diferença. Você foi chamado para andar com Deus e para viver com Deus na face dessa terra. Ande de forma diferente. Aleluia. Fale com Deus. Busque a Deus. Busque discernimento para entender aquilo que você não consegue entender. Busque discernimento para compreender aquilo que você não consegue compreender. Para compreender o nível, os níveis de unção. Porque unção existem níveis. E quanto mais você pede de Deus, quanto mais você almeja de Deus, mais luta virá. Quanto mais você almeja de Deus, mais apedrejado você vai ser. E outra coisa que eu tenho notado, quando a gente tem um ministério, nós, obreiros, nós pastores que temos um ministério da palavra, nós temos que muitas vezes calar a nossa boca. Nós não podemos contar os nossos sonhos. Nós não podemos contar as nossas metas, porque muitas vezes se nós contamos as nossas metas,
vem alguém e pisa em cima. Muitas vezes, quando nós contamos as nossas metas, quando nós contamos o trabalhar que nós queremos que Deus faça na nossa vida, vem alguém e pisa em cima e tenta matar os nossos sonhos. Vem alguém e pisa em cima e tenta matar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Porque com José foi assim. Quem jogou José no poço foi seus irmãos. Quem colocou José no poço foi seus irmãos. Quem tentou matar José rasgando a túnica e armando para José foi seus irmãos. A luta ela nunca vem de longe, ela sempre vem do de perto. Os assassinos, escute bem o que eu vou dizer, os assassinos de profeta, os assassinos de chamado, os assassinos de ministério, são aqueles que estão perto. São aqueles que estão lá, Varacai, Orevácia, são aqueles que te abraçam e dão um sorriso na tua cara. Os assassinos de profetas, os assassinos do teu chamado, são aqueles que muitas vezes te abraçam e te dizem: eu tô contigo e não abro mão de ti. Tá contigo na tua frente, mas por trás, pelas tuas costas, está dizendo: desgraçado, que morra. Essa que é a grande verdade, até mesmo dentro da igreja. As pessoas hoje, elas estão contigo e riem contigo na tua frente, mas por trás elas estão dizendo: desgraçado, que morra. As pessoas hoje em dia, elas querem te matar, elas são peritas em assassinar a sua reputação. Elas são peritas em assassinar o seu chamado. Labarás, Amandecai, o Derres. E muitas pessoas, elas querem colocar em você, elas querem deixar intrínseco em você uma identidade que você não tem. Porque Deus já te deu uma. Deus já te deu uma identidade, Deus já te deu um nível. Só que as pessoas, elas querem impor uma outra coisa em cima de você. Elas querem impor uma outra... um outro estilo em cima de você. Um outro dom em cima de você. Um dom que você ainda não tem nem está preparado para ter. Existem dons que a gente não tem e nem está preparado para ter. Porque quando a gente carrega a unção profética, escute uma coisa que eu vou te falar. Quando a gente carrega a unção profética, a gente tem que saber onde a gente começa e onde a gente tem que parar. Onde a gente começa e aonde a gente tem que parar. Porque muita gente que carrega unção profética até começa, mas não sabe a hora de parar. Muita gente que diz assim do Senhor, que usa a boca para ser profeta, até começa, mas não sabe a hora de parar. E nós sabemos o grande equívoco de dizer assim do Senhor quando Deus não mandou. Nós sabemos o grande equívoco de dizer que Deus está falando alguma coisa, quando na verdade Deus não está falando nada. E as pessoas, elas estão levando o ministério profético à brincadeira. Elas estão levando o ministério profético à reveria. Elas estão levando o ministério profético, e eu vou falar algo aqui. As pessoas hoje em dia estão achando que ministério profético é você pregar, escute bem o que eu vou dizer, é você pregar, adquirir oferta, andar de carro para cima e para baixo e comer as custas do dinheiro da igreja. Ministério profético não é isso. Ministério profético é você sentir a dor do outro, é você sentir a dor da pessoa, é você procurar entender aquilo que as pessoas estão passando, é você procurar entender aquilo que as pessoas estão querendo ter, calavá, subia, mandaracais, aquilo que as pessoas estão querendo dizer, mesmo que elas não consigam dizer em palavras. Porque a grande verdade é que nós temos visto uma geração de profetas na igreja brasileira que come às custas da igreja, anda nos seus aviões, nos seus jatos, pegam suas agendas, 3, 4 igrejas, comem às custas da igreja, pegam e vão embora.
sem se importar com as almas, sem se importar com aquilo que verdadeiramente está acontecendo com as almas, com aquilo que verdadeiramente está acontecendo com o próximo. Eu acho que está na hora da igreja começar a respeitar a unção profética. Eu acho que está na hora da igreja voltar a respeitar o nível da unção profética, o nível como verdadeiramente como verdadeiramente se carrega o ministério profético. Porque quem carrega o ministério profético carrega uma grande responsabilidade. Quem carrega ministério profético não anda para cima e para baixo pedindo autógrafo, vou falar. Quem carrega ministério profético não anda para cima e para baixo sendo aplaudido, não. Quem carrega verdadeiro ministério profético muitas vezes é apedrejado, muitas vezes é mal compreendido, muitas vezes tem medo, muitas vezes tem falha, muitas vezes tem dificuldades. Muitas vezes Satanás usa e abusa do medo para parar o nosso chamado. Não pense você que se você carrega ministério profético, você não vai ter luta, porque luta você vai ter. Se você não vai... não pense você que você não vai ter luta, você vai ter prova. Não pense você que você não vai ter... que você não vai andar sozinho, que você não vai ficar sozinho. E muitas vezes você não vai ser julgado por aquilo que você prega. E muitas vezes você não vai ser chincalhado por aquilo que você prega, pelas verdades que você prega em cima do púlpito. Porque a grande verdade é que o povo, eu vou falar uma coisa, a grande verdade é que o povo da igreja brasileira, não estou falando de fora, estou falando de dentro, estou falando para nós. Porque a grande verdade é que nós temos que hoje pregar mais para os de dentro do que para os de fora. Parece que os de dentro eles não estão compreendendo a mensagem do evangelho. Parece que está tendo que reconverter a igreja de novo. Sabe qual que é a grande verdade? A grande verdade é que os de dentro eles não estão procurando entender a mensagem como ela realmente é. Os de dentro eles não estão mais aceitando a mensagem de confronto. Tá tudo muito bem, tá tudo muito bom na igreja. Tá tudo muito bem, tá tudo a mil maravilhas na igreja. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é assim. Quem carrega ministério profético sabe aquilo a que carrega. Quem carrega ministério profético sabe o peso e a responsabilidade que carrega. Quem trabalha com alma sabe o peso e a responsabilidade que carrega. Quem trabalha pregando a palavra sabe o peso e a responsabilidade que carrega. E agora deixa eu falar uma coisa aos jovens da igreja brasileira. Deixa eu falar algo aqui. Nós temos que voltar a um evangelho cristocêntrico. Nós temos que voltar a um evangelho que o padrão do evangelho pregado aos jovens e para os jovens seja Cristo. Porque a grande verdade é que na maioria das vezes a juventude ela está sem identidade. A juventude da igreja brasileira ela está sem identidade. Ela não tem uma identidade. A juventude da igreja brasileira está morna. A juventude da igreja brasileira ela está morna. Escute. Ela está morna. Escute o que eu vou dizer. A juventude da igreja brasileira está morna, superficial, carnal. Morna, superficial e carnal. Porque escute o que eu vou dizer. Nós éramos para ser a geração do avivamento. Mas sabe o que está acontecendo hoje em dia? Sabe o que está acontecendo com a juventude da igreja brasileira? Estamos muito apegados, e falo estamos porque sou líder de jovens, estamos muito apegados com as coisas do mundo, estamos muito apegados com aquilo que o mundo tem a oferecer, e nós sabemos que a palavra diz em João capítulo 4, Tiago capítulo 4, versículo 4, não sabeis se aquele que se diz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ei, nós, jovens da igreja evangélica brasileira, nós precisamos entender que nós não temos que nos socializar com todo mundo,
que nós não temos que andar com todo mundo. Podemos conversar, podemos, aleluia, conversar, falar, mas ter socialização, jamais. Porque a Bíblia diz, Provérbios, 1 Coríntios capítulo 15, a Bíblia diz, as más companhias corrompem os bons costumes. O que eu estou querendo dizer é que nós, jovens da Igreja Evangélica Brasileira, não podemos nos socializar com o mundo. Nós jovens da Igreja Evangélica Brasileira, não podemos ser coniventes com o mundo. Nós precisamos ter uma identidade diante de Deus. Nós precisamos viver com uma identidade diante de Deus. E nós precisamos saber que ou é sim, sim, não, não. Crente não tem meio termo. Crente é sim, sim, não, não. E nós precisamos voltar às nossas verdadeiras origens na presença de Deus. Nós precisamos voltar aos nossos verdadeiros parâmetros do Evangelho e da Palavra de Deus. Porque Deus nos chama para ser diferentes. Deus nos chama para andarmos de forma diferente. Deus nos chama para fazermos de forma diferente. E para falarmos de Cristo de forma diferente. Sejamos diferentes todos os dias. Vamos ser diferentes todos os dias. Vamos procurar andar na palavra todos os dias. Vamos procurar andar com Cristo todos os dias. Vamos procurar nos renovar todos os dias e andar com Deus todos os dias. Amém? Não aviso, aqui eu volto com as lives amanhã. As lives do propósito do Novo Tempo de Deus, eu volto com elas amanhã. Amanhã recomeça o propósito, depois desse grande vale, dessa grande prova. Amanhã recomeça o propósito. Em nome de Jesus, amanhã eu recomeço. A partir das 14 horas teremos a live ali. Em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Que Deus ele há de manifestar do seu poder. Em nome de Jesus, você que puder participar da live, entra conosco. Deixe seu pedido de oração em nome de Jesus. Eu tenho certeza que vai ser bênção. Em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, eu fiz essa live mais para que nós pudéssemos conversar. E para que os irmãos pudessem saber como é que eu estava. Em nome de Jesus, porque eu havia sumido. E eu digo aos irmãos, não se preocupem. Eu estou bem. Em nome de Jesus, estou em oração. Estou na presença de Deus, estou pregando a palavra. Estou cuidando da igreja, nosso pastor viajou. E me incumbiu com a missão de cuidar da igreja. Em nome de Jesus. Vou pregar agora no dia 5. Em nome de Jesus, então, estou bem, está tudo indo, está tudo tranquilo. Em nome de Jesus, vou voltar com as lives a partir de amanhã. Está tudo indo, está tudo tranquilo. Em nome de Jesus, graças a Deus. Peço as orações de irmãos que me ajudem em oração, que me ajudem na intercessão. Em nome de Jesus. E estamos aí. Qualquer coisa que vocês precisarem, mandem um direct, mandem um mensagem. Em nome de Jesus, se você quiser fazer um pedido de oração, mande um mensagem ou mande um direct no Instagram, o Pregador Bruno Pacheco Oficial. Em nome de Jesus, que eu vou estar te atendendo assim que possível, amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.